Olá pessoal, meu nome é Roberto Chu, sou instrutor da HSC Brasil. Hoje vamos falar sobre a evolução das ameaças virtuais. Esse webinar tem início às 10 da manhã e para qualquer contato que seja necessário, por favor enviar e-mail para negócios@hscbrasil.com.br. Um pouco sobre a evolução das ameaças virtuais, claro, com foco na parte de e-mails, que é onde que mais surgem ameaças hoje em dia. E em relação a números, o Brasil, no ano passado, em 2018, 57 milhões de brasileiros acessaram links maliciosos, ou seja, alguém clicou, essa quantidade de pessoas clicaram em vários links maliciosos, a qual foram direcionados a sites com malware ou ransomware, alguma coisa nesse sentido, né? 55 dos e-mails mandados no mundo são spams, ou seja, são conteúdos, por assim dizer, inúteis, né? E 90% dos ataques dos e-mails utilizam, os ataques efetuados são feitos por e-mails, né? Hoje em dia, grande contaminação dos qualquer sistema de informática, né, de computacional, é feito por e-mail, né? Antigamente era por pendrive ou CD infectado, alguma coisa nesse sentido. Hoje em dia é totalmente visado a parte de e-mails para essa disseminação. Como que eram os primeiros ataques e qual que era o principal foco deles, né? Ao contrário, daí na sequência eu passar como que é feito hoje, né? Antigamente os ataques faziam bastante uso de exploits de software, ou seja, eram aqueles softwares que não eram atualizados em nível de segurança, né? Hoje em dia, Microsoft e Windows, toda semana tem uma atualização de segurança, né? Ou seja, se o hacker hoje, o criminoso hoje, ele está conseguindo entrar em algum sistema, sei lá, um Windows Server, alguma coisa nesse sentido, amanhã já vai estar bloqueado esse ataque, né? Então, ou seja, a evolução da defesa é muito rápido também. Então, com isso, o pessoal deixou de focar no ataque de exploits e começou a focar em outros tipos de falhas, né? Causava prejuízo à imagem da organização, ou seja, manchava a empresa, né? O site da NASA, por exemplo, era invadido e manchava a imagem da segurança da NASA, né? Era só para isso. Ficava pichado no site lá o nome de invasor, alguma coisa nesse sentido. Gerava indisponibilidade de serviços, claro, o site no caso acabava saindo fora do ar, né? Roubo de dados sigilosos, esse roubo de dados era consequência muitas vezes de alguma invasão, né? No sentido de que a pessoa não estava visando roubar algum dado, mas acabava esbarrando nesse dado na hora de invadir, né? E busca por fama e status. Era comum, né, o hacker acabar sendo preso, ficar conhecido mundialmente famoso e tal. As tecnologias mais utilizadas naquela época eram quais que eram? Eram justamente a falha de sistemas, né, ou seja, exploits. Utilizava vírus e worms, né, através de pendrive, alguma coisa desse sentido. E fazia ataque de DDoS, né, que é aqueles ataques que mandavam várias máquinas espalhadas pelo mundo abrir solicitações numa única fonte. E surgiam os primeiros ataques usando engenharia social, né? Tecnologias tradicionais já não protegem contra esse tipo de ataque, né? Ou seja, as tecnologias utilizadas até o presente momento, que é firewall de próxima geração, ele vai conseguir segurar ataques de hackers que tentem burlar a segurança de um firewall. Isso é certeza que ele vai conseguir, né? Um firewall bom, ele consegue segurar esse tipo de ataque. Verificação de pacotes, inspeção de pacotes através de PSDS. O pacote, no caso, como os ataques, grande parte é por e-mail, não tem erro nenhum no pacote, é um e-mail comum. Web Application vai fazer filtro de aplicações web, então, ou seja, não vai conseguir também fazer esse tipo de detecção de ataque, uma vez que grande parte é por e-mail, né? Hoje em dia, quem que faz esse tipo de ataque são os cybercriminosos, visando sequestro de dados, roubo de informações, roubo de número de cartão de crédito, alguma coisa nesse sentido. Tudo isso, né, não é mais aquele hacker isolado, né, tudo isso vocês veem, é fácil você ver no jornal, são organizações inteiras visando esse tipo de ataque, né. O usuário, hoje em dia, é o principal alvo deles, né? É o elo mais fraco da corrente, é o usuário, né? Justamente não pelo fato do usuário em si ser mais fraco, mas é pelo fato de, muitas vezes, ele é o que tem menos treinamento para isso. Quantas empresas dão treinamentos de segurança de dados voltados aos seus usuários? Pouquíssimas. Então,
ele acaba sendo o elo mais fraco, né? Acaba acreditando realmente no que recebe no e-mail muitas vezes e faz o que o criminoso acaba solicitando, né? As principais formas de ataque hoje em dia é por e-mail, sites mal intencionados, ou seja, muitas vezes no próprio e-mail tem link que manda para os sites mal intencionados, e no caso que eu falei agora há pouco, link infectados. Principais ameaças de 2019. O malware, né, claro, malware é todo tipo de software malicioso a qual pode vir a gerar algum prejuízo para o usuário ou para a empresa, né? Então é necessário que tenha um sistema de detecção de malware, né, no geral. Nesse exemplo aqui foi detectado um worm, né, específico, W97M, tipo vírus, né? E a parte de spams também é o que mais tem, é o phishing clássico, né? A pessoa manda um monte de e-mails de reset de senha do Banco do Brasil, até para quem não tem conta no Banco do Brasil, né? E alguém, no meio de milhões, se aparecerem 10 pessoas caindo no golpe, ele já está no lucro, né? Phishing é justamente aquele e-mail que com cara de outra, disfarçado, né, com cara de outra coisa, né? Nesse exemplo aqui não vai parecer que é um ataque, vai fingir que é o Netflix. O que caracteriza o phishing? Muitas vezes o link não leva para o site original, né? No caso aqui não está sendo levado para a Netflix, está levando para outro local, né? Seguindo o exemplo, foi clicado exatamente naquele link. E vocês podem verificar que o site aqui não é da Netflix, inclusive os dados dos cartões, muitas vezes, né, claro que eles vão pedir dados de cartões sempre, né, não tem indicação nenhuma de quem que é o titular do cartão, né, ou seja, como que a Netflix está solicitando meus dados se ele não sabe nem o meu nome aqui. Outro exemplo de phishing, aqui um e-mail do Serasa, né, fingindo ser da Serasa. Interessante que esse daqui ele mandou com a logo do Serasa e está aqui arroba SPC, né? Então, ou seja, são dois órgãos distintos, ele tentando se passar por um único órgão, né? Sempre tem uma conotação de importância, né, nos e-mails de phishing, né? Tentando dar importância financeira ou do governo, alguma coisa nesse sentido, né? Pode reparar que não tem o nome, não é dirigido a pessoa específica, não tem o nome do destinatário, né? E o link, se vocês forem verificar, ele manda para outro local que não é nem no Serasa nem no SPC, né? Aqui no caso, efetuando-se download de algum executável, né? Outro phishing que também está na moda hoje, né? Aquele saque do FGTS. Então aqui tem conotação financeira e não vai levar para o site da FGTS com certeza. Detecção de spam é uma excelente forma de pegar esse pessoal todo, porque muitas vezes, além de ser phishing, o e-mail, ele é caracterizado como spam justamente porque ele é e-mail massivo que eles mandam, né? Então o criminoso manda um monte de e-mail tentando fisgar alguém, e esse daí tem características de spam pela pontuação, muitas vezes é detectado como spam. Spear phishing é um phishing mais inteligente, ele é um phishing dirigido ao usuário ou uma empresa específica. Nesse exemplo aqui, foi mandado um currículo específico para uma empresa, né, para um cliente da HSC Brasil. Ao clicar no currículo, ele manda para um link malicioso, né? Aqui pode reparar que coloca o nome de uma pessoa, né? Ou seja, o criminoso teve o cuidado de dar uma pesquisada. O link aponta para outro local, claro, mas também ele teve cuidado de colocar aqui, ó, pode ver, currículo Maria Luísa. Então pode ver que o criminoso teve esse cuidado justamente para tentar enganar o usuário, né? Esse ataque em específico, ele fazia o quê? Ele verificava se o sandbox estava sendo executado no Brasil, ou seja, o código, ele fazia a verificação do país que estava sendo executado o sandbox, né? Ou seja, ele fingia, o sandbox é uma tecnologia, né, que todo sistema inteligente tem, a qual ele executa o programa, fingindo ser o usuário rodando o programa, e vê o comportamento desse programa.
O criminoso teve o cuidado de fazer a verificação se estava sendo executado no Brasil. Por quê? Maioria, 99% dos sistemas de proteção de e-mails, eles são hospedados fora do Brasil Sandbox. Ou seja, você vai pegar um melhor do mundo, sei lá, nos principais do Gartner lá, né, não são executados no Brasil. Ou seja, ao ser executado fora do Brasil, o vírus não era disparado, ele direcionava para o site do Google, né? O criminoso fez uma programação ao qual redirecionava para o site do Google, caso seja executado fora do Brasil. Somente se fosse executado no Brasil, aí sim, ele mandava para esse link aqui de verdade, a qual ele abaixava o conteúdo malicioso e sim, daí a pessoa era infectado. Então o criminoso teve esse cuidado de verificação se o sandbox é executado no Brasil. Então recomenda-se que, no caso, principalmente do Brasil, como que os criminosos já estão verificando esse nível de cuidado, recomenda-se que ou o sandbox seja executado no Brasil ou localmente, principalmente por causa do LGPD, né? Phishing dos mecanismos de pesquisa, né? Então, ou seja, ele coloca um phishing, né, em sites, né, de pesquisa, né, o site do Google, que é um site similar, né, ou até mesmo idêntico ao original, e coloca pagando adware no Google para ficar entre os primeiros, para dar a impressão que é original mesmo. Então, nesse exemplo aqui, pode verificar que são dois idênticos, né, o site verdadeiro e o site falso, só que o site falso a pessoa pagou pelo adware, né, e a pessoa ao clicar vai entrar no site falso, que é a cara do site verdadeiro. Phishing é o phishing por voz, né? Primeiramente, o criminoso obter alguns dados legítimos da vítima, ele liga para a vítima fingindo ser algum banco, alguma coisa assim, convence a vítima da necessidade de uma transferência, ele fica o tempo inteiro com a vítima no telefone, né? Ele acessa daí o home bank junto com a vítima, né? Acompanhando ele, fazendo passo a passo, até indicando a conta que tem que transferir o dinheiro, né? E a vítima termina de transferir o dinheiro, a ligação encerrada. E daí PT saudações, acabou, não perdeu o dinheiro. No Brasil, podemos caracterizar esse tipo de golpe como aqueles sequestros falsos que acontecia, né? Que o pessoal não deixava a pessoa sair do telefone, praticamente ficava fingindo que estava com a pessoa sequestrada ao lado e forçava, né, entre aspas, a pessoa a ir até uma agência e fazer transferência bancária direto de um saque do caixa eletrônico para o outro, né? Smishing, SMS phishing, ou seja, são aqueles phishing de SMS que indicando que a aprovação de crédito ou do Banco do Brasil, a pessoa clica aqui nesse link, basicamente, né? Basicamente é mandando um link falso para a pessoa entrar e pelo celular ele consegue acessar daí pelo celular mesmo o site falso a qual vai transferir o dinheiro ou fornecer os dados necessários, alguma coisa assim. Manipulação de link. Basicamente é uma técnica a qual você troca a indicação, você coloca lá o link, que nem no exemplo daquele do Netflix, né? Você coloca um link fingindo ser da Netflix e aqui dentro, na verdade, é uma outra URL, né? Isso é muito comum. Ransomware é a criptografia do HD, né? Ou seja, o criminoso criptografa todos os dados que tem no HD e cobra um valor para fornecer a chave de descriptografia, né? Ou seja, fornecer a senha, né? Volta. A detecção dele. Os sistemas conseguem detectar os sistemas bons hoje, né, os antivírus e tal, conseguem detectar eventuais ransomware que estejam dentro de e-mails. Trojan é projetado para enganar o usuário, né, parecendo uma ação legítima, mas na verdade está infectando a máquina da pessoa, né. Nesse exemplo aqui, detectado o Trojan e suas variantes, inclusive. Man in the middle. Basicamente fica um spoofing, né, no meio do caminho, capturando todos os dados, né. Ele faz muitas vezes o man in the middle atua onde? Quando você pega um código malicioso, ele pode infectar a tabela host do teu Windows, por exemplo, e em vez de apontar, por exemplo, o site do Google, aponta para a máquina, um servidor do criminoso, e de lá sim manda para o site do Google. Então, quer dizer, você vai ter uma pessoa no meio sempre escutando todas as suas conversas, alguma coisa nesse sentido, né? Keyloggers são software de coleta de dados, tudo que a pessoa digita, tudo que a pessoa clica com o mouse, muitas vezes ele tira print screen da tela e manda em tempo real, né? Um exemplo de um keylogger funcionando aqui, né? Aparece tudo, as páginas que a pessoa acessou, tudo que a pessoa, se clicar, por exemplo,
clipboard é tudo que a pessoa digitou, file tracking, né, tudo que a pessoa analisou, verificou de arquivos, né, atividade de programa, então, ou seja, dá toda a história que foi executado no computador da vítima, né. Malwareing, a publicidade maliciosa, ou seja, são publicidades que contêm scripts maliciosos. O interessante do malwareing, muitas vezes, que o software, muitas vezes o que acontece? Sabe aqueles adwares que ele abre, né? Então, o adware pode ser um software malicioso, só que em vez de ele fazer download direto de um arquivo, ele manda para um site fazer um download de um site de terceiro. Por quê? Muitas vezes os sistemas de antivírus e anti-malware, alguma coisa nesse sentido, ele faz esse primeiro nível de verificação, ele verifica para onde que está indo o adware, né? Ou seja, ele verifica esse nível, mas ele não verifica um segundo nível, né? Então muitas vezes o que acontece? O adware, o criminoso mais esperto, né? Ele vai fazer o quê? Ele coloca o nível do adware, né? Coloca um anúncio ali, né? Falso, contaminado, né? Alguma coisa assim, manda para um site. Esse site não faz o download direto, mas esse site manda para fazer download de um terceiro site aqui, né? De um outro site. Aí sim a pessoa consegue infectar a máquina, né? O criminoso consegue infectar a máquina sem ser detectado pelo antivírus. Falsificação de sites é a coisa mais comum, né? Evil Twin Wi-Fi, ou seja, você criar um outro Wi-Fi, né, igual o original. Isso tem que tomar, isso é recomendado que as pessoas tomem muito cuidado ao entrar em sites de Wi-Fi de shopping, de aeroporto, toda essa parte aí, justamente porque pode ter uma máquina, né, clonando o Wi-Fi original com o mesmo nome, né, só com um AP, e como que AP é um ponto de acesso, né, toda a informação que trafegar nele a pessoa vai conseguir replicar, né, fazer micro da porta dela. Sequestro de sessão, né, basicamente ele trabalha muito próximo a man in the middle, né, ele captura as informações muitas vezes usando um man in the middle e na sequência o criminoso assume a sessão, né, da pessoa, sem que a pessoa inclusive perceba isso em tempo real. Ele começa a entrar no meio pedindo, enviando solicitações, por exemplo, de alguma coisa de banco, alguma coisa assim, né? Injeção de conteúdo é basicamente você jogar conteúdo em páginas que estejam com falha de segurança, alguma coisa nesse sentido, e com isso conseguir entrar numa página, né? Não somente página, mas muitas vezes banco de dados acontece isso também. Falsificação de domínio, né, basicamente é você falsificar um domínio, né, para a pessoa, né, fingindo ser outro. Engenharia social é uma técnica utilizada para coleta de informações, né, roubo de informações muitas vezes para poder fazer início de um ataque, né. Aqui um exemplo de engenharia social: o hacker faz reconhecimento da vítima, coleta suas informações em redes sociais, que já começa a fazer trabalho de engenharia social nisso. Na sequência ele manda, né, um PDF para a vítima com alguma coisa de interesse específico dele, né? Então, ou seja, demonstra, ele já pesquisou, por exemplo, poxa vida, vamos supor que a vítima tem interesse em escalada, né? Ele gosta de escalar. Então eu consigo pegar essas informações, crio um PDF, algum conteúdo que se gere interesse para a parte da vítima sobre a escalada e coloco nele um malware embutido nele, por exemplo, um PDF, coloco um JavaScript dentro do PDF, né? A pessoa vai olhar, interessante, e vai abrir. Se não tiver um antivírus atualizado, alguma coisa nesse sentido, ou se for um vírus zero hour, dependendo do sistema, não pode vir deixar passar, né? Então o malware vai infectar a máquina, coleta os dados e começa a roubar as informações do usuário, né? Boleto falso é um golpe específico que tem no Brasil, né? Foi criado justamente para fingir ser um boleto. E na hora de tentar pagar muitas vezes o boleto, aquela linha, aquele código de barras fica ilegível e a pessoa tem que usar aquela linha digitável. A pessoa não presta atenção muitas vezes e vai digitar do jeito que está lá na indicação, né? E aquilo acaba indo para direto um dinheiro na conta de um laranja, né? Exemplo do boleto falso, né? Que com umas dicas de reconhecimento. Muitas vezes aqui os 3 primeiros dígitos aqui indicam o registro do banco, então tem que verificar se bate com o banco original. Esse repetindo essa mesma informação, os 3 primeiros dígitos da linha digitável indica o banco, então você tem que tomar esse cuidado. E muitas vezes tem falha na leitura do código de barras. Então, se vocês
derem de cara com falha de leitura de um código base em algum boleto, fiquem espertos, né? Fiquem atentos, justamente porque já pode ter grandes chances de ser um boleto falso isso. Fraude CO ou BEC, né, o Business Email Compromise, é uma fraude que avança, né, nas principais empresas hoje em dia. Ele manda, o criminoso manda e-mail fingindo ser CEO da empresa e com isso ele consegue enganar o financeiro, alguma coisa nesse sentido. Aqui um exemplo, né? Você está trabalhando, chega de repente, né, no final do expediente lá, uma mensagem do seu chefe pedindo uma entrada de R$8.000 para uma determinada conta bancária porque ele vai viajar, alguma coisa nesse sentido, né? Não é uma situação incomum, acontece isso em todas as empresas, é comum acontecer. E o que acontece? A pessoa vai lá, olha, vou atender a solicitação que é do meu chefe, né? Vai o e-mail bonitinho, igualzinho com o do chefe dele, né? Ou bem similar, muitas vezes, né? A pessoa não presta atenção, tal. Então aqui um exemplo, né? O golpista manda um e-mail, né, através de ataque social para coletar as informações, com essas informações coletadas, gera um e-mail, manda um monte de e-mail de phishing, né, ou alguns e-mails específicos de spear phishing para o departamento financeiro. Né, o departamento financeiro olha, poxa, é realmente o e-mail do meu CEO, alguma coisa nesse sentido, né, é tomada a decisão de pagar, é feito o depósito e PT saudações, não tem mais o que fazer, né. Detecção de fraude de e-mail back, como que ele é feito, né? Basicamente, o assunto muitas vezes tem conotação financeira, assim como todos os e-mails de fraudes, né? 90% dos e-mails de fraudes são assim. O envelope, né, tem que tomar cuidado, né, verificar. Muitas vezes o envelope, que é de origem de verdade, é diferente do que aparece para o usuário. Então aqui pode ver aqui, ó, proserve.com, e aqui na verdade não tem nada a ver com proserve.com, né? Inclusive até da Alemanha, né? .de. Ele muda o nome do display name, aqui ó, departamento financeiro, né, ou seja, o nome que aparece ele é alterado para justamente enganar quem está recebendo, a vítima, né, quem está recebendo esse golpe. Como que é feito combate contra esses tipos de ameaças, né? É feito sempre uma contínua varredura, né, contra as ameaças e vulnerabilidades da empresa. É uma coisa cíclica, sempre tem que ficar verificando, né? O sistema tem que ter um sistema de autoaprendizagem, né? Então tem que ter um sistema de verificação de vulnerabilidades, né? E específico contra fraudes de e-mail, né, nós temos algumas técnicas, que é detecção de domínios novos, external domain spoofing, ou seja, alguém tentando de fora mandar e-mail para dentro da tua empresa fingindo ser o domínio da sua própria empresa, né? Lookalike domain, verificação de domínios similares, autenticidade de mensagens e verificação de CEO fraude, né, características específicas, né. New domains, por exemplo, é feita sempre na nossa solução, é sempre feita a verificação se o domínio é recém-adquirido. Nesse exemplo aqui, o domínio Santander foi adquirido 15 de maio de 2019, ou seja, é um recém-adquirido domínio, né. Verificação de domínios, de spoofing de domínios externos. Então aqui, por exemplo, alguém de fora, né, o D aqui, do Japão, tentando mandar um e-mail fingindo ser o pessoal da HSC Brasil, né. Então tem alguma coisa muito errada aí. Lookalike domain, usando técnicas de Nest Twister, ele verifica todas as variações possíveis do domínio, né, cadastrado. E o meu Inspector também, ele trabalha de forma inteligente além disso, né, e dessas outras formas que eu já mencionei. Ele tem o próprio Machine Learning, ou seja, a inteligência artificial dele atua sobre o equipamento, e também tem análise do comportamento dos anexos, né. Tem mais de 30 camadas de proteção, então tem proteção pra caramba, né. Ele passa por vários níveis de proteção, a nível de conexão já tesoura um monte de e-mail, né, já faz as primeiras verificações, inclusive o RBL, você como administrador pode selecionar se você quer colocar a nível de conexão ou a nível de processamento, ou ativar os dois ao mesmo tempo, né, as RBLs. É feita a verificação daí na proteção na sequência depois da camada de proteção, aí sim, né, ainda é feita uma terceira verificação, né, através dos filtros customizados da solução. As principais tecnologias utilizadas, né? Primeira, claro, parte de anti-spam, cálculo todo, o sistema de spam dele, passado antivírus e também ataques persistentes, ou seja, verificação das URLs e reescrita delas,
Possui também todo o sistema de compliance, DLP e criptografia. Verificação específicas contra fraudes de e-mail, né, de e-mails que sofreram back, alguma coisa nesse sentido, né. Tem um time especializado só para detecção de anomalias, né, ou seja, tem o serviço da MTDR, né, e anti-phishing sobre toda a solução. O Mail Inspector, ele trabalha com o Smart Defender mais Bitdefender e agora também mais E7. Então tem 3 níveis de antivírus nele para você ter uma garantia, né, de segurança. Mais de 70 milhões de URLs cadastrados e organizados em mais de 150 categorias diferentes. Então é dos sistemas de proteção de e-mail que tem mais categorizações de URLs e mais fiéis às categorias, inclusive, estão sempre sendo atualizadas essas categorias. Sistema de autocategorização e análise de reputação, ou seja, você pode como administrador falar assim, olha, esse e-mail aqui foi categorizado como uma URL perigosa, por exemplo, você pode falar assim como administrador, eu quero que ignore a categorização da HSC Brasil e utilize da minha empresa. Então é possível você fazer isso na tua caixa. Proteção contra ameaças Zero Hour, né, e também outros tipos de ameaças, né, que tenha na solução, né, nos e-mails, né, phishing, toda essa parte aí. Caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco no e-mail negocios@hscbrasil.com.br ou pelo contato por telefone 51 DDD 3216 7008. Muito obrigado.